O meu objetivo com esse vídeo aqui é trocar uma ideia com você que também é leigo de mercado financeiro, assim como eu, mas mesmo sendo leigos, eu quero te mostrar como é possível você se expor a investimentos em renda variável, não só aqui no Brasil, mas no exterior, se expondo ao maior mercado do mundo de maneira segura e descomplicada, aproveitando do rendimento que isso pode te trazer, e isso vai fazer com que você alcance a sonhada independência financeira mais rapidamente, beleza? Vamos lá! Independente se você tem interesse ou não sobre esse assunto, você vai concordar comigo que dinheiro é um assunto que a gente não pode negligenciar, porque a gente vive em uma sociedade onde tudo gira em torno do dinheiro. Então, independente se você é uma pessoa que tem uma ambição um pouco maior e quer ficar milionário antes dos sei lá quantos anos, ou se você só quer ficar tranquilo e não passar apuros na aposentadoria, é importante você entender sobre isso, porque eu tenho certeza que você não quer chegar lá nos seus 60 anos e não ter um puto furado no bolso, que é a situação em que a maioria dos brasileiros se encontram quando chega nessa idade e ficam esperando o dinheiro do governo da aposentadoria. E você tá acompanhando as notícias aí, você sabe que se você é jovem, você vai ter mais dificuldade para se aposentar do que os seus pais tiveram, e os seus filhos vão ter mais dificuldade para se aposentar do que você vai ter. Então, definitivamente você não pode esperar do governo, você tem que fazer a sua aposentadoria por conta própria. Então aqui nós concordamos que esse é um dos assuntos mais importantes da vida e ele é muito negligenciado. Eu diria mais, ele é um grande tabu aqui no Brasil. Falar sobre dinheiro, falar que você quer ganhar dinheiro é quase um pecado. Por isso que as pessoas negligenciam tanto isso, e educação financeira é uma coisa que não existe aqui no Brasil, e é por esse motivo, entre vários outros, que nos Estados Unidos 65% das pessoas estão na bolsa de valores, enquanto no Brasil por volta de 65% na verdade tem dívidas. Enquanto apenas 3% dos brasileiros investiram em ações em 2020. Mas hoje nós temos aqui o YouTube e a internet para espalhar a palavra. Eu adoraria saber de tudo isso há 10 anos atrás, teria feito uma diferença bem grande na minha vida, mas tudo bem, nunca é tarde para deixar de ser ignorante sobre algum assunto, e é isso que eu tô fazendo aqui nesse vídeo, passando a palavra para frente. Nada do que eu vou falar nesse vídeo aqui é uma recomendação, eu não vou falar, olha, eu faço A, B e C, faça exatamente A, B e C aí na sua vida. Não, isso aqui é só passar a palavra, e aí você pega essas informações que eu vou falar aqui nesse vídeo, pesquisa, se aprofunda, e se você achar que vale a pena, aplique isso na sua vida. Beleza? O nosso primeiro objetivo é a gente chegar no ponto em que a gente tenha dinheiro até que dinheiro não seja mais um problema. Ninguém quer chegar na velhice tendo que se preocupar com dinheiro, numa idade em que você já não tem mais aquele vigor para trabalhar, para sair, para fazer as coisas, certo? E não ter que depender do governo também para te dar esse dinheiro para você poder ficar em casa e curtir a sua velhice com seus netinhos. Então, como que a gente consegue fazer isso? É adquirindo ativos. Quando eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele bate muito nessa tecla sobre você adquirir ativos. E eu lembro que quando eu li esse livro eu fiquei meio assim na dúvida, porque ele fala sobre isso, mas ele não explica tão bem assim. Ele dá alguns exemplos meio por cima, mas ele não explica tão bem como que é isso de você adquirir ativos, como que é isso de você deixar o seu dinheiro trabalhando para você. Então existem diversas formas de você ter um ativo. E hoje em dia, com o meio digital, essas formas se ampliaram muito. Então você ter um ativo é diferente de você trabalhar. Um ativo é tudo aquilo que te gera dinheiro sem você necessariamente estar trabalhando. O trabalho é o que mais te gera o dinheiro, mas a longo prazo, conforme você vai acumulando ativos, vai chegar uma hora que os seus ativos, aquilo que está te dando dinheiro sem você ter que trabalhar, vão te gerar uma quantidade de dinheiro que vai conseguir se sustentar. Então você vai chegar num ponto da sua vida que você não necessariamente precisa parar de trabalhar, mas que você não precisa mais trabalhar para viver. E aí financeiramente meio que você zerou a vida, você tá tranquilo, o dinheiro não é mais um problema. Então eu pessoalmente, um ativo que eu tenho é o meu canal no YouTube. Então, por exemplo, eu tô aqui no meu Analytics do YouTube, eu tô aberto no Analytics de um único vídeo aqui, que é esse vídeo que eu postei no dia 14 de outubro de 2019. Um vídeo em que eu mostro um detalhezinho ali do Google Drive. Desde a publicação, esse vídeo aqui me rendeu R$2.000 e ele continua me rendendo um pouquinho todos os meses. No último mês, esse vídeo me rendeu R$40, esse único vídeo. Então podemos dizer que ter um canal no YouTube é uma forma de você ter um ativo. E óbvio que não são todos os vídeos que vão bem assim. Tenho mais de 200 vídeos aqui no canal. Se todos os meus 200 vídeos me rendessem igual esse vídeo aqui, eu estaria bonito. Não é o caso. No YouTube acontece muito de você publicar um vídeo e o vídeo ter lá 1000 visualizações e morrer. Mas alguns vídeos continuam tendo visualizações sempre e eles se tornam um ativo, certo? Mas uma das formas mais simples de você adquirir ativos é você investindo na bolsa de valores. 65% dos americanos investem na bolsa de valores, contra apenas 3% aqui no Brasil. E eu tenho certeza que essa discrepância não é porque os brasileiros não gostam da bolsa de valores. Sim, tem a questão social. Lá é um país de primeiro mundo, as pessoas no
no geral, são de uma classe social um pouco mais avançada e tem mais dinheiro para investir, mas mesmo a gente morando no Brasil, que é um país emergente, com certeza essa porcentagem de pessoas que poderiam investir na bolsa de valores e ter ativos e rendimentos muito maiores poderia ser muito maior, e só não é maior por puro desconhecimento e por alguns medos que eu vou mostrar para você nesse vídeo aqui, que talvez você que tá vendo esse vídeo aqui tenha sobre investir na bolsa de valores, que eu tinha há pouco tempo atrás, mas estudando sobre isso, eu vi que não faziam sentido nenhum, e hoje eu sou um dos 3% que investem na bolsa de valores. Então vamos lá, quais são os motivos que levam uma pessoa a tirar o seu dinheiro da renda fixa e colocar na bolsa de valores? Bom, o principal motivo é a diferença de rendimento que tem você deixar o seu dinheiro lá no Tesouro Direto ou arriscar ele na bolsa de valores. Mas calma, não feche esse vídeo ainda que eu vou te mostrar que não é tão arriscado assim. Segura aí. Então vamos lá. Primeiro, de maneira bem simplista, o rendimento obviamente é muito maior. Então veja bem, abri aqui na minha tela as ações de 3 empresas que você conhece, 3 empresas mundiais muito conhecidas, e veja quanto elas renderam no último ano. A Apple rendeu praticamente 30% no último ano. A Tesla rendeu 77% no último ano. E a Google rendeu 88% no último ano. Quem tinha um patrimônio investido em Google há um ano atrás, o seu patrimônio quase dobrou em apenas um ano. Então, em questão de rendimento, a gente não tem nem o que discutir, certo? O rendimento é muito maior investindo em bolsa de valores. Aí, claro, você vai me falar assim, pô, mas aí eu não tenho segurança, eu não quero abrir mão da segurança. Afinal, a gente tá falando aqui de longo prazo. A gente não tá falando sobre colocar o dinheiro e tirar daqui um ano. A gente tá falando sobre aposentadoria, né? Sobre adquirir a tal da independência financeira até você chegar a um certo ponto que os seus ativos paguem o seu custo de vida e você não precise mais trabalhar, que você não precisa mais se preocupar com dinheiro, certo? Então seria um erro muito grande você tirar todo o dinheiro que você tem lá da renda fixa, colocar numa Apple da vida, que tem um rendimento muito grande. Ó, se a gente abrir Apple aqui, ó, no último ano ela rendeu 30%, mas nos últimos 5 anos, olha a curva que essa empresa fez, ela rendeu 420%. Porém, a gente não tem como prever o futuro, né? Você não vai colocar todo o seu patrimônio na mão de uma empresa, de uma Apple, por exemplo, que é uma empresa gigante, é a maior empresa da bolsa americana hoje, e aí amanhã o presidente da Tesla se envolve num escândalo aí e as ações caem e você perde seu dinheiro, certo? A gente não vai fazer isso. Mas eu falei para você que é seguro investir na bolsa de valores, certo? E a segurança vem através da diversificação. Por exemplo, se você investir o seu dinheiro nas FANG, né, que são 5 empresas que cresceram muito nos últimos tempos, você já vai estar bem diversificado, né? São 5 empresas muito grandes, muito rentáveis, e a chance de dar problema com todas essas 5 empresas é muito pequena, certo? Então, se você diversificar a sua carteira, se você investir em várias ações de empresas muito boas, você vai estar mais protegido, você vai surfar a valorização de todas elas, e se der problema em uma ou outra ali, é uma só na sua carteira que está diversificada. Então a gente consegue segurança através da diversificação. Mas aí você vai me falar assim, pô, mas aí não fica simples, né? Porque eu, Daniel, assim como provavelmente você que está vendo esse vídeo, a gente não quer entrar lá na nossa corretora e ficar fazendo o que o pessoal do mercado financeiro chama de stock picking, né? Que é ficar pegando ação por ação lá, vendo em qual empresa que eu vou investir. Aí pega lá Apple, Facebook, aí pega algumas do Brasil, essa, vai lá um por um, dá trabalho isso aí. É um tempo que a gente não quer perder, certo? A gente quer fazer isso de maneira simples. E sem contar que se você for uma pessoa muito ansiosa, aí, por exemplo, você investiu lá na Petrobras, aí sai uma notícia lá que a Petrobras deu problema lá, não sei o que, desvalorizou. Aí você já começa a se preocupar. Então, essa é uma dor de cabeça que se você é muito ansioso, você não quer ter, e é um trabalho que você também não quer ter. Então, apesar da diversificação realmente aumentar a segurança dos seus investimentos na bolsa de valores, ela meio que deixa esse investimento em bolsa de valores uma coisa meio complexa que nem todo mundo quer essa complexidade, certo? Porém, tem uma solução para isso, que é algo que eu descobri recentemente também, que é o maravilhoso mundo das ETFs. ETF é uma sigla em inglês para Exchange Traded Fund. Vou explicar aqui resumidamente o que significa uma ETF e como que ela funciona e como ela é a solução para esse nosso problema da complexidade. Sempre existiram os fundos de investimento, isso é o que muita gente fazia, né? Em vez de ficar fazendo o famoso stock picking, você aplicava o seu dinheiro num fundo de investimento, ou seja, você dava para uma pessoa que entende do assunto lá do mercado financeiro, e ela com esse dinheiro ela ia fazer lá o stock picking do jeito dela, e aí você confiava que isso ia dar certo e muitas vezes dava, né?
As pessoas do mercado financeiro, elas são profissionais, elas ficam o dia inteiro lá estudando empresa e vendo o balanço para vender a ação e comprar na hora certa e tal. Então você pagava uma taxa lá, que geralmente são 2 taxas que esses fundos ativos têm, né? Quando é uma pessoa operando esse fundo, uma taxa anual lá do próprio fundo, e também alguns fundos também tinham uma taxa de performance. Então, se o seu fundo atingisse algumas metas, você pagaria algumas taxas a mais. Beleza, essa era uma solução que existia, mas existe também essa outra forma que são as ETFs. As ETFs nada mais é do que como se fosse, digamos, um algoritmo. A ETF, ela vai seguir um índice. Um outro nome que se dá para ETFs é fundo de índice. Então, o que acontece? Quando você vai ver o mercado de ações, eu mostrei aqui 3 exemplos de empresa que super valorizaram nos últimos anos, né? Porém, existem empresas que ficaram no 0 a 0 e também existem empresas que desvalorizaram. E os estudos mostram que, na verdade, é uma porcentagem muito pequena das empresas que consegue ficar acima da simples média do mercado. O mercado tem uma média, tem um índice, você provavelmente já deve ter ouvido falar nisso, no índice Ibovespa, né? Que é o índice da Bolsa de Valores, quanto que a Bolsa de Valores rendeu na média. E são poucas empresas que conseguem ficar acima dessa média por muito tempo. E a gente tá falando aqui de longo prazo, certo? E por mais que a empresa seja uma empresa sólida, uma Apple, uma Google, um Facebook da vida, nada garante que daqui a 20, 30 anos, quando você for se aposentar, essas empresas vão estar lá crescendo e dando lucro do jeito que elas dão até hoje. Na verdade, é bem provável que elas não estejam, porque se a gente pegar o ranking das empresas mais lucrativas, a cada 10 anos, esse ranking muda completamente. É muito difícil uma empresa ficar entre as empresas mais lucrativas de uma década para outra. Isso não é uma coisa comum de se acontecer. Esse ranking das empresas que mais se valorizam é algo bem volátil. Então, a não ser que você seja uma pessoa do mercado financeiro mesmo que vai estudar e vai ficar o dia inteiro prestando atenção nisso, e eu sei que não é nem o meu caso e nem o seu caso que tá vendo esse vídeo aqui, a melhor coisa que existe é você investir na média, porque você investindo na média, você já vai ter uma rentabilidade muito maior do que você teria na renda fixa, você vai estar diversificado entre todas as empresas da Bolsa de Valores, e é assim que funcionam as ETFs. Existem diversas ETFs que seguem diversas regras, mas a ETF mais simples é a ETF que segue o índice. Então a ETF que segue o índice da Bolsa Brasileira, a B3, é a BOVA11. Então eu vou aqui no Google Finanças, vou colocar aqui, BOVA11, e veja que no último ano o BOVA11 subiu 16%, que já é muito mais do que a renda fixa. Nos últimos 5 anos o BOVA11 subiu 102%. E perceba que é uma coisa volátil. Não é igual a renda fixa que o gráfico é uma reta para cima assim, certo? É uma coisa volátil. Essa grande queda aqui foi no coronavírus. Mas perceba que até numa grande crise como a crise do coronavírus, a bolsa super desvalorizou aqui, ó, na data de entre fevereiro e março de 2020. Mas perceba que no mesmo ano, ó, em novembro, dezembro de 2020, ela já tinha se recuperado totalmente. Então é isso, a gente tá falando sobre longo prazo, certo? A gente não tá falando sobre colocar o dinheiro aqui em fevereiro e tirar em março. Aí sim você teria tido muito prejuízo em 2020, certo? A gente tá falando sobre longo prazo, então é isso. É investir no índice e deixa, meu amigo, deixa que o negócio vai valorizar. Investindo na média, você vai estar diversificado, você vai estar investindo de maneira segura e você no longo prazo vai estar ganhando bem mais do que a inflação. Então, resumidamente, se você entra lá na sua corretora que você já faz os seus investimentos ali no Tesouro Direto, vai na parte de renda variável, busca por esse nome aqui, ó, BOVA11. Você vai estar investindo na bolsa como um todo, de maneira diversificada, com potencial de rendimento muito maior do que a renda fixa, com apenas uma aplicação. Você vai lá, investe só nessa ETF, BOVA11 e pronto. O seu rendimento vai ser já muito melhor do que na renda fixa. Isso não quer dizer que você tem que tirar todo o seu dinheiro da renda fixa e colocar na bolsa de valores. Só quer dizer que você pode diversificar, você pode deixar metade em renda fixa e metade na bolsa. Ou então você pode deixar, por exemplo, só a sua reserva de emergência na renda fixa e o restante colocar na renda variável. Tem gente que investe em fundos imobiliários, em outros tipos de ativos, mas o que eu tô falando aqui especificamente é sobre a bolsa de valores, beleza? Então se você entra lá e investe nesse ETF, você tá investindo na bolsa como um todo e tem esse rendimento que você tá vendo aqui. Só que aí eu trouxe uma solução pra você, mas eu já vou te trazer um outro problema, sabe por quê? Porque a gente é brasileiro, e brasileiro, meu amigo, você ser brasileiro é você jogar no hard. Qual que é o problema de você investir só na bolsa brasileira? É que a gente está exposto ao risco Brasil. O que é isso? Você sabe que o dólar ele se valorizou muito em relação ao real nos últimos anos, certo? Então vamos lá, vou colocar aqui no Google Finanças aqui, ó, dólar.
Quando você coloca dólar e nos últimos 5 anos, perceba, esse gráfico aqui é o valor do dólar em relação ao real. Então, se nos últimos 5 anos investindo na bolsa de valores, você teria um rendimento de 100% praticamente, ao mesmo tempo, o seu dinheiro em relação ao dólar teria se desvalorizado 60%. Olha a importância de você investir o seu dinheiro. Quando a gente investe em renda fixa, a gente está protegido da inflação, certo? Porque a renda fixa, tipo Tesouro Direto, ele rende junto com a inflação e um pouquinho mais. Então, beleza, a gente se protegeu da inflação. Só que não adianta só você se proteger da inflação. E é por isso que investir em renda variável no longo prazo te traz mais segurança do que investir só em renda fixa, porque a renda fixa, ela te protege só da inflação. A inflação, caso você não saiba, não tenha noção do que é isso, é o aumento de preços que tem. Todo ano as coisas não ficam mais caras. Então, isso é inflação. Então, quer dizer que se você tinha R$100 em 2011, há 10 anos atrás, você conseguia ir no supermercado e comprar uma quantidade certa de coisas. Esses mesmos R$100 hoje, 10 anos depois, em 2021, compra mais ou menos metade daquilo que você conseguia comprar há 10 anos atrás. Isso é a inflação. A inflação, ela corrói o nosso dinheiro. Então, investindo em renda fixa, você já está protegendo da inflação. Investindo na bolsa, você tem um potencial de ganho maior do que da renda fixa. Isso é legal. Porém, isso nos deixa ainda expostos a esse risco Brasil. O Brasil é um país muito arriscado. É um país que vive tendo crises, crise política e um monte de problema. Então, esses investimentos em bolsa de valores aqui, somente no Brasil, eles ainda não resolvem 100% do nosso problema. Então, a solução pra gente é também investir fora do Brasil. Aí você vai falar, putz, cara, você veio querer me falar de bolsa de valores, você já vai querer que eu coloque meu dinheiro para fora do Brasil, invista na bolsa americana e tal. Aí é que tá. Existe também uma forma de você investir na bolsa americana de maneira tão simples como é que eu te falei aqui de você investir na bolsa brasileira. Porque é aqui que tá o pulo do gato. Presta bem atenção. Na nossa bolsa de valores aqui existe um ETF chamado IVVB11. O que esse IVVB11 faz? Ele replica o índice da Bolsa Americana. Existe um índice, assim como tem o nosso índice Bovespa aqui, que eu acabei de te mostrar, tem um índice na Bolsa Americana chamado S&P 500. Ele segue o índice das 500 maiores empresas americanas. Então tem uma ETF lá nos Estados Unidos chamada IVV, que segue esse índice. Então o americano pode ir lá e investir nesse IVV, que é a mesma coisa que a gente investir no BOVA11 aqui. E aí, aqui na Bolsa Brasileira, tem esse ETF chamado IVVB11, que replica essa ETF americana. Então presta bem atenção, que isso aqui que eu vou te mostrar agora parece algo bem complicado, mas é simples. Presta bem atenção. Eu vou jogar aqui, ó, IVV, é esse ETF aqui, ó. O IVV, a Bolsa Americana, ela rendeu 108% nos últimos 5 anos. É bem próximo do que rendeu a Bolsa Brasileira, certo? Só que olha a diferença. Eu vou comparar, aqui no Google Finanças tem essa ferramenta aqui de você comparar. Eu vou comparar o IVV com o IVVB11, que segue o IVV, ou seja, o certo era a rentabilidade dos dois serem iguais, mas não é o que acontece, meu caro mancebo. Perceba, a linha azul é o IVV. E perceba que elas têm total relação uma coisa com a outra, né? Até as quedas aqui são iguais. Mas por que o IVVB11 aqui, o que você investe aqui no Brasil, aparentemente rendeu mais do que o IVV? Na verdade, ele não rendeu mais. Ele rendeu a mesma coisa. Só que a diferença é que aqui, perceba que ele não está mostrando a rentabilidade dos dois em dólar. Ele está mostrando o IVV em dólar e o IVVB11 em reais. Então, em dólar, os dois renderam a mesma coisa. Mas, em reais, ele rendeu muito mais, porque em 5 anos você não vai ter só valorizado o seu dinheiro com o índice americano, você vai ter valorizado o seu dinheiro também porque o seu dinheiro está em dólar. Que investindo no IVVB11, você está atrelando o seu dinheiro ao índice que é em dólar. O seu dinheiro não perdeu valor com a desvalorização. Ele rendeu 2 vezes. Ele rendeu com a valorização do índice americano e ele rendeu também com a valorização do dólar em relação ao real. Você pegou isso aqui que eu falei? Você tem noção do potencial que isso daqui tem? Aí você pode falar assim, poxa, Daniel, mas o dólar também pode desvalorizar, certo? Realmente, o dólar pode desvalorizar. Quando a gente joga aqui, ó, dólar, nos últimos 5 anos, você percebe que tem vezes que o dólar valoriza, o dólar desvaloriza, mas no total, perceba, olha, a gente tá vendo aqui, ó, desde 2006 até 2020, a tendência é do dólar sempre valorizar. E a gente tá falando aqui sobre investimento de longo prazo, certo? Fala sério, você é brasileiro, você acompanha as notícias. Você acha que daqui a 20 anos o dólar vai estar mais caro ou mais barato em relação ao real? Então,
é isso, aí que tá a questão. Ainda que o Brasil vire uma potência do nada, agora em 2022, entra o Tony Stark na presidência do Brasil, o Brasil vira uma potência, passa os Estados Unidos e a China, você não precisa colocar tudo no IVVB11 lá nos Estados Unidos. Você pode diversificar, você pode deixar uma parte na Bolsa Brasileira e uma parte na Bolsa dos Estados Unidos. Existem pessoas, por exemplo, o Primo Rico, que ele fala que você tem que deixar só 25% do seu dinheiro lá nos Estados Unidos e o restante você distribuir aqui no Brasil. Existem outras pessoas, por exemplo, um youtuber que não é muito famoso, mas que entende muito sobre mercado financeiro, que é o Otávio Paranhos. Ele defende que você praticamente tem que deixar só sua reserva de emergência aqui no Brasil e todo o resto do seu dinheiro você tem que colocar fora. A maneira mais descomplicada de você fazer isso é você investindo nesse IVVB11. Você vai estar investindo aqui no Brasil, na sua própria corretora lá que você já tem conta, tudo num lugar só, tranquilo, num índice que replica um índice americano. Porém, você tem a possibilidade de mandar o seu dinheiro para fora. E aí fica muito ao seu critério. Se você quiser, por exemplo, investir fora do Brasil usando o IVVB11, tranquilo, não vai ser um investimento ruim. É uma das melhores coisas que você pode fazer na corretora do Brasil é comprar o IVVB11. Com certeza absoluta ele tem um potencial de crescimento muito bom. A diferença é que se você investir fora, o seu dinheiro vai estar realmente em dólar e as taxas lá são muito menores. Então, por exemplo, em vez de investir no IVVB11 que replica o IVV, você pode investir no IVV, porque a taxa anual que você paga para investir no IVVB11 é por volta de 0,2%. É bem pouco, mas se você manda o seu dinheiro para uma corretora americana e investe no próprio IVV, você vai pagar uma taxa de 0,03%. É bem mais baixa a taxa. E hoje em dia você consegue fazer isso muito fácil. Tem corretoras, por exemplo, como a Avenue. Esse vídeo não é um vídeo patrocinado, não tem link nenhum aqui para você clicar, mas é a corretora que eu uso, então por isso que eu sugiro, que é uma corretora americana, lá dos Estados Unidos, mas criado por brasileiros para brasileiros. Então você abre uma conta nela muito fácil, como você abriria numa corretora qualquer aqui do Brasil, e você faz um Pix, faz o câmbio de real para dólar direto lá no painel da corretora e investe lá nas ETFs que você quiser, investe nas ações que você quiser. Mas aqui a ideia, né, o que eu faço, o que eu tenho aprendido é eu não faço o stock picking, eu não invisto em ações. Você pode apostar, mas aí é uma aposta mesmo, né? Você pode perder como ganhar, investir numa Apple, numa Google, por exemplo. O que eu faço é investir numa ETF geral. Então, por exemplo, tem o IVV e tem outras ETFs que fazem a mesma coisa, como o VOO, o VOO, que replica simplesmente o índice americano, mas o legal do mercado americano é o maior mercado do mundo, certo? O mercado brasileiro ele não representa nem 1% do mercado mundial. A Apple sozinha é maior do que toda a bolsa brasileira, então a gente está falando sobre uma proporção muito maior. Enquanto o Brasil não representa nem 1% do mercado mundial, os Estados Unidos representam mais de 50%. E sério, eu também achava que era uma coisa muito complicada você investir fora do Brasil, mas o que eu percebi é que, sinceramente, eu achei mais fácil você investir fora do Brasil do que no Brasil. Por quê? A Avenue, por exemplo, ela aceita Pix, enquanto algumas corretoras brasileiras não aceitam Pix ainda. Outro motivo, aqui no Brasil, quando você vai comprar uma ação, você só consegue comprar uma cota de uma ação. Então, por exemplo, se a ação custa R$100, você só consegue comprar ou 100 ou duas cotas, 200 ou três cotas, 300, tem essa frescura. Enquanto lá nos Estados Unidos, eles vendem frações das ações. Então, sério, se você quiser agora abrir uma conta na Avenue, por exemplo, fazer um Pix de R$10 para sua conta na Avenue, converter lá para dólares, vai dar mais ou menos uns $2, você consegue investir com $2 na Google, por exemplo. Você consegue se tornar um acionista da Google com $2. Então, assim, é muito simples o processo. É muito mais simples do que as pessoas imaginam. E uma outra vantagem, já partindo pro final do vídeo aqui, porque eu não quero complicar esse vídeo, eu quero deixar ele o mais simples possível, é que investindo nos Estados Unidos você tem acesso a uma infinidade de ETFs. Esse mundo das ETFs é um mundo à parte. O canal do Otávio Paranhos, que eu vou deixar aqui na descrição, ele é especialista em ETF. Ele só fala sobre ETFs lá no canal dele, então é um universo. Então, por exemplo, você pode ir lá nos Estados Unidos e investir na ETF mais simples de todas, o IVV ou o VOO, que simplesmente segue o índice americano. Aí, ó, aqui mostra. Ele tem 100% dos investimentos nos Estados Unidos mesmo. Aqui os setores em que ele investe tá bem diversificado. As top 10 empresas que ele investe, né, ó, 6% tá na Apple, 5% tá na Microsoft, porque ele investe proporcionalmente. Como a Apple hoje é a maior empresa da bolsa americana, ele tem a maior parte em Apple. Amanhã, se mudar, ele vai balanceando, entendeu? Então esse é o legal. Você tá diversificando e ele já faz esse balanceamento automaticamente para você sem você ter trabalho nenhum. Você pode tanto investir num ETF desse quanto num ETF ainda mais diverso, que é esse aqui, por exemplo, que eu invisto nesse ETF, que é o VT, que ele pega a média mundial. Então olha isso, ele investe em todos os países do mundo. Ele tem uma porcentagem pequenininha. O Brasil representa 1%. Então, por exemplo, o mercado americano representa 58% do mercado mundial. Então ele deixa 58% nos Estados Unidos. Então se amanhã no futuro os Estados Unidos der uma queda e um outro país crescer muito, ele
vai rebalanceando essa carteira, entendeu? Até contra um risco, um potencial risco americano no longo prazo, se tiver, em um outro país crescer e ficar muito mais forte, o VT faz esse balanceamento. Então assim, sério, tem muita gente que a carteira da pessoa simplesmente é mandar o dinheiro para uma corretora americana e investir nesse único ETF, VT. Pronto. Você está investindo no mundo inteiro. Não tem como investir de maneira mais diversificada do que investindo nesse VT com uma única aplicação. Você está investindo nas melhores empresas do mundo. E veja aqui, ó, que o VT ele tem sim uma rentabilidade boa. Nos últimos 5 anos ele rendeu 78%. É um pouco abaixo do que rendeu o mercado americano na média. Mas no longo prazo é a maneira mais segura de você investir. Porque se os Estados Unidos der uma queda, outro país subir, ele vai estar seguir nessa média mundial. E 78% em 5 anos significa mais ou menos 15,5% ao ano, o que é uma rentabilidade assim muito boa, é a rentabilidade média que se espera mesmo. Então aqui eu abri uma calculadora de juros compostos e a gente consegue agora fazer algumas simulações considerando essa rentabilidade de 15%, que não é nenhuma loucura. Vocês viram que a gente viu empresas aqui que renderam 50% ao ano. O próprio IVVB11 rendeu essa média de 50% ao ano. É uma ETF que segue a média junto com a valorização do dólar e rendeu 50% ao ano. Então falar de 15% ao ano é uma coisa bem conservadora, não tô falando nada demais. Então se a gente colocar aqui, ó, essa taxa de juros de 15% ao ano e a gente comparar, por exemplo, com o Tesouro Direto, eu vou deixar o simulador do Tesouro Direto aqui na descrição também, caso você queira fazer simulações. Então vou pegar um título aqui, Tesouro IPCA mais 2035, que é o título que muita gente usa para investir e para fazer aposentadoria. Vamos supor que você está partindo do zero. Vamos fazer uma simulação aqui que você vai começar agora a investir R$500 por mês, beleza? Então vamos lá, R$500 de investimento inicial e você vai investir R$500 todos os meses. Na renda fixa, que é super tranquilo, né? Perceba aqui, ó, na renda fixa já é melhor do que você deixar o dinheiro na poupança ou debaixo do colchão, né? No final, você vai ter investido R$82 mil, mas você vai resgatar aqui R$145 mil. Vamos pegar o valor bruto, né? Sempre tem o imposto de renda, as taxas, mas vamos pegar aqui o valor bruto. Beleza. Você teve um lucro legal. Agora, se você faz a mesma coisa numa ETF tipo VT, por exemplo, que pega a média mundial, ó, 500 de valor inicial, 500 de valor mensal, 15% ao ano, esse título aqui ele vai vencer em 2035. Então são 164 aportes mensais. Vamos mudar aqui, ó, para meses. Vamos colocar a mesma duração, 164 meses. Calcular. Ó, perceba que, olha a diferença. No Tesouro você pegaria 145 mil e investindo numa ETF super segura e extremamente diversificada na Bolsa de Valores, você pegaria 248 mil. É uma diferença de R$103 mil de você investir num lugar tipo Tesouro Direto e de você investir num ETF tipo VT na Bolsa de Valores. E eu nem tô considerando aqui a valorização do dólar em relação ao real, porque aí essa diferença ia ser bem maior, como a gente conseguiu ver nesse vídeo aqui. E aí é isso eu falei de um título que vai vencer daqui a 14 anos. A gente está falando aqui de longo prazo. Então, por exemplo, vamos fazer mais simulações aqui junto. Vamos supor que você quer se aposentar daqui a 20 anos. Você tem 40 anos, você quer se aposentar com 60. E aí você consegue também investir R$500 todos os meses. Em 20 anos, esse valor passa para R$600 mil. Perceba que de 14 para 20, triplicou o valor. Quanto mais dinheiro você investir e mais tempo você deixar, mais os juros compostos vão trabalhar, né? Se você não entende muito bem essa lógica dos juros compostos, vou fazer uma explicação bem rápida aqui, ó. Então vamos supor que você investe lá R$10 mil e não faz nenhum aporte mensal. Zero. 15% de taxa de juros ao ano durante 20 anos. Calcular. No primeiro mês você tinha 10 mil. E aí você ganhou de juros R$ 117,15. No segundo mês, esses juros não vai contar em cima dos 10 mil iniciais que você investiu. Ele vai contar em cima dos 10.117. Então, no segundo mês você não vai ganhar mais 117. No segundo mês você vai ganhar 118,52. E assim vai. E cada vez mais essa bola de neve vai aumentando, ao passo que no final de 20 anos você vai estar ganhando só de juros R$ 1.895,13 ao longo de 20 anos. Então perceba o estrago que faz. Olha isso, você investiu R$10 mil e mais nada, e ao longo de 20 anos você tem R$163 mil. É muita coisa. E aqui a gente está falando sobre investimentos a longo prazo, fazendo aportes mensais, né? É assim que você vai conseguir alcançar sua independência financeira, investindo todos os meses. Então, vou manter aqui esses R$10 mil de valor inicial e vou colocar aportes mensais de R$500, por exemplo, beleza? R$500, 15% ao ano ao longo de 20 anos.
Você calcula e olha o valor que dá, 819 mil. E aí perceba a diferença que faz o tempo. Olha, se a gente deixasse 10 anos, a gente não teria 400, a gente teria 170. Percebe como quanto antes você começar melhor, porque o fator tempo é muito importante, tão importante quanto os aportes que você faz, o aporte inicial, mas o fator tempo, você deixar por muito tempo faz diferença. Em 10 anos você teria 170, em 20 anos você não vai ter o dobro disso, você vai ter muito mais que o dobro. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 30 anos, meu amigo, não se assuste. É isso aqui que você tá vendo mesmo. Numa rentabilidade completamente conservadora. E se a gente vê lá na tabela, só de juros, um valor desse rende isso aqui. Se a gente pegar esse valor aqui, arredondar esse valor, dividir por 12, dá esse valor aqui por mês. Tá bom pra você, pra se aposentar? Então você tá vendo, eu não coloquei valores astronômicos. Isso aqui não é um valor astronômico. Se você tá numa situação hoje, não consigo isso aqui por mês, aí tá na fase mesmo que eu acredito que não é bom pensar em investimento. É bom você investir em você mesmo e aumentar a sua renda. Aí começou a ter condição de fazer pelo menos um aporte desse tamanho aqui. Quanto antes, melhor. Não coloquei valores astronômicos. Você empreendendo, você sendo um bom funcionário, crescendo aí na sua carreira, você consegue fazer aportes muito maiores do que isso aqui. Você viu que 15% ao ano não é nada fora do comum. Você colocando num ETF lá que segue a média mundial, é a média da média da média, você consegue essa rentabilidade aqui média. Isso sem contar a provável desvalorização do real em relação ao dólar. No longo prazo, meu amigo, você vai conseguir ficar tranquilo. Então é isso. Era isso que eu queria falar nesse vídeo. Esse vídeo aqui ficou grande mesmo, mas eu não queria fazer esse vídeo com pressa. Eu queria falar sobre essas informações que eu passei a ter conhecimento há pouco tempo. Não tinha há pouco tempo atrás. Queria passar ela aqui pra você, esse vídeo aqui teve o tamanho que ele tinha que ter. E é isso, beleza? Como eu disse, não é uma recomendação, não recomendo que você invista nas coisas que eu falei aqui. Eu recomendo que você vá atrás dessas informações que eu falei aqui nesse vídeo. Beleza? Deixei alguns links de referência aqui na descrição pra você dar uma olhada. Estude sobre isso, não negligencie isso aqui que é muito importante. Isso aqui é o seu futuro, certo? O seu futuro e da sua família. Beleza? Então aquele pedido de sempre, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você já conhecia algumas coisas dessa aqui, se você tem coisas a acrescentar, deixa aqui que eu tô louco para aprender mais ainda sobre isso. Eu tô pesquisando e aprendendo muito sobre isso, eu tô bastante empolgado com esse assunto, tô com vontade de falar sobre esse assunto, por isso que eu gravei esse vídeo aqui, para botar para fora essa minha vontade de falar sobre isso. E se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Toda segunda, esse não é um canal de investimento, não vou ficar falando muito sobre investimento aqui nesse canal. Toda semana tem conteúdo novo aqui, se não tem vídeo tem live, então se inscreva para receber os próximos vídeos, que toda semana tem conteúdo novo. Beleza? Me empolguei, falei bastante, preciso tomar uma água agora aqui que minha boca ficou até seca, mas é isso. Passei pra frente a palavra, agora é com você, beleza? Falou, abraço!